Ramalho Ortigão escrevia em 1875 sobre a Serra do Gerês. É coberta das mais variadas vegetações, sangrada de magníficas quedas d'água, salpicada de pequenos lagos matizados de plantas aquáticas, habitada de lobos, veados, corças, javalis, raposas, martas, ginetas, tourões e cabras monteses. Além de que os caçadores aventurosos encontram ainda os gaviões e as águias reais que adejam pela quebrada dos montes. O rio Cávado, que nasce na maior aspereza da serra entre gelos eternos, é abundantíssimo de salmões, lampreias e trutas. E a rematar, escrevia o nosso impenitente satírico na introdução do primeiro Guia Termal Português. As excursões venatórias ou artísticas fazem-se em caravana, levando víveres e barracas e acampando na serra que só pode ser percorrida a pé. Andarilho à moda de Jean-Jacques Rousseau, o grande precursor das excursões pedestres, Ramalho Ortigão envergara os seus folgados calções apertados nos joelhos, calçava sapatos ferrados e, de bordão e saco à guisa de mochila, fazia-se à serra. É neste modelo que se inspira o convite que hoje se faz aos visitantes que demandam a área do Parque Nacional. É uma região montanhosa onde se prolongam entre os planaltos de Castro Laboreiro e da Morela, que a extremam de ocidente para o oriente, as serras da Peneda, do Soajo, da Amarela e do Gerês, de natureza granítica, com o acidentado profundamente marcado por vales arborizados, estreitos e sinuosos, correspondendo a uma multiplicidade de cursos de água, caudalosos no inverno, quase inexistentes no estio, que correm para o Lima, que atravessa a região sensivelmente a meio para o Cávado, que lhes serve de limite sul. Constituindo como que a grande barreira aos ventos marítimos no norte, é na região das Serras da Peneda que vamos encontrar a maior pluviosidade do território nacional. A multiplicidade de microclimas resultantes do tipo de acidentado da área e das diversas exposições das vertentes serranas, conjuntamente com a dificuldade de acesso às zonas de maior altitude ou menos povoadas da montanha, permitem a existência de inúmeros ecossistemas. A disseminação no território do Parque Nacional da Peneda Gerês de 114 aglomerados populacionais ao longo dos cursos de água mais estáveis ou numa ou outra plataforma de montanha que permita a cultura, dão origem a uma utilização serrana de à volta de 2/3 da área por cerca de 12 mil residentes, que vivem de uma agricultura de subsistência predominantemente à base de pastorícia. Todas estas características, no seu conjunto, originam um conteúdo notável, único no país, que justificou a criação em 1971 deste Parque Nacional. Efetivamente, a riqueza natural nos mais variados domínios, fauna, flora, geologia, paisagem, associadas aos vestígios em todo o território de uma ocupação noutros tempos e de outros povos, e a existência de populações serranas com usos e costumes que refletem um comunitarismo tradicional e ricas de uma ancestral sabedoria cotidiana, constituem uma herança primordial que há que preservar, não só para nosso proveito, como das gerações futuras. Esta dualidade de preservação e usufruição que se conjuga no Parque Nacional da Peneda Gerês é, sem dúvida, uma das maiores dificuldades de gestão deste tipo de área protegida. Não é efetivamente fácil conservar e, simultaneamente, utilizar. Há que ter em conta que a componente turística do parque terá de respeitar os condicionamentos necessários à perpetuidade de exploração do grande recurso existente, a natureza. Assim, como desenvolver no Parque Nacional uma política de turismo de forma a que neste setor ela possa corresponder também às expectativas criadas quando da sua fundação? Que medidas cautelares, que estratégia a aplicar, que possa ao mesmo tempo tornar a Peneda Gerês o fator de desenvolvimento regional que se não pode ignorar e permitir que, em condições de serem apreciadas e no devir, se mantenham incólumes as suas potencialidades. É evidente que estes objetivos de preservação têm que ter em conta os direitos e a vida cotidiana
de uma população que mora aqui e que não pode ser prejudicada pelo facto de existir um parque nacional. Isto de imediato levou a que fossem consideradas no Parque Nacional duas grandes áreas. Uma área de ambiente rural, também chamada de pré-parque, que é a área onde vivem as populações, onde se disseminam os aglomerados populacionais, os campos de cultura e todo aquele terreno de que as populações se servem normalmente na sua vida diária, e uma outra área, a parte mais alta, interior a esta, que chamamos de ambiente natural ou de parque propriamente dito. No ordenamento depois poderemos considerar vários outros aspectos, várias parcelas, de acordo com a maior ou menor sensibilidade das zonas, mas fundamentalmente é esta grande divisão que norteia, digamos assim, a política de gestão do Parque Nacional. Política de gestão em termos de preservação, política de gestão em termos de usufruição. É evidente que é na zona mais alta, na área de ambiente natural, que os condicionamentos de preservação são mais exigentes. Aí, porque é a zona onde efetivamente a população raramente vai e de que normalmente se não serve, também é a área onde existem os valores mais sensíveis, os valores mais puros da natureza. Ainda é aí que existem os vestígios de uma floresta primitiva da zona e os maiores valores em termos de fauna, em termos de botânica. Por outro lado, na área de ambiente rural, é evidente que os condicionamentos terão de ser aqueles que não vão colidir com o dia-a-dia das populações. As populações do Parque Nacional da Peneda Gerês têm o mesmo direito que qualquer outra população deste país de ter o seu nível de vida o melhor possível, e é uma das explicações do Parque Nacional contribuir para que efetivamente a qualidade de vida dessas populações possa ser melhor. O Parque Nacional tem que ser entendido também como um fator de desenvolvimento. É evidente que só através de um ordenamento do território, com uma zonagem conveniente em função da conjugação de uma série de fatores, como a distribuição da população residente, a maior ou menor densibilidade dos recursos naturais e culturais, a disseminação de ecossistemas e outros, se poderá estabelecer uma política de desenvolvimento na qual a componente turística se possa enquadrar. Vêm aqui muitos visitantes, nacionais e estrangeiros, e cada vez viram mais, porque cada vez vai sendo mais conhecido o real valor deste Parque Nacional, e há que desenvolver as suas potencialidades em termos de usufruição através de um turismo que tem que ser um turismo especial, um turismo condicionado, um turismo que eu diria cultural, na medida em que efetivamente toda uma disseminação turística, um turismo de massas, pode efetivamente fazer perigar toda esta vasta área. Há que usufruir, sim, mas com os condicionamentos necessários a que aquilo que se usufrui não seja degradado, não seja destruído por uma visitação excessiva. Na criação de condições de recebimento para visitantes, vem o Parque Nacional recuperando e adaptando a casas-abrigo algumas antigas casas de guarda florestal da montanha. Simples, mas funcionais, elas pretendem apenas dar pernoite aos utentes. Como é óbvio, existem apenas na área de ambiente rural, onde, mesmo que aquelas que mais se aproximam do limite da área de ambiente natural estão suficientemente distantes e sendo de reduzida lotação, um máximo de 8 pessoas, não proporcionam excursões de grandes grupos. Não tendo o Parque Nacional de Peneda Gerês uma vocação hoteleira, as 12 casas-abrigo existentes e outras possíveis pretendem apenas, por um lado, facilitar a todos o contacto com a natureza no ambiente sossegado.
de forma a que esta possa ser devidamente apreciada. Na área de ambiente rural, pois são permitidos passeios nas estradas que servem às populações, são permitidos passeios de automóvel, mas na área de ambiente natural é evidente que só se pode andar a pé. Todavia, a prisão das pessoas logo nos parques de campismo à entrada do parque vai de alguma maneira facilitar o andar a pé dos visitantes, mesmo na zona de ambiente rural. O trepidante ritmo de vida atual, o cansaço e a angústia de uma existência absorvente e consequentes reflexos na saúde psíquica e moral levam a que o homem procure cada vez mais uma reconciliação com a natureza. No Parque Nacional da Peneda Gerês, em contacto com a calma e cénica grandeza das suas montanhas, para além da paz que nos desintoxica, encontramos um valioso património natural e cultural que deve ser preservado. É preciso uma sã e realista tomada de consciência dessa valiosa herança patrimonial para que possa ser apreciada no presente e transmitida intacta para benefício das gerações futuras. Descobrir o parque em saudáveis passeios a pé é o convite que promovemos. E há cada vez mais gente a entender a extrema sensibilidade desta região. Não apenas os excelentes apóstolos do equilíbrio ecológico, cujo número não cessa de crescer. Muitos visitantes habituais tornam-se eles próprios os melhores agentes da defesa deste paraíso natural. Um outro tipo estimulante de turismo está em marcha. Mas na Vila de Gerês, a ocupação sazonal, devido às famosas termas, gerou a construção de um número apreciável de hotéis, pensões e restaurantes e um modelo mais ou menos clássico de atividades de lazer,
do ténis ao golfe e minigolfe, das emoções do montanhismo aos mergulhos nas piscinas do apoio hoteleiro ou nas outras que a natureza criou. Fotógrafos profissionais e amadores encontram aqui motivos de riqueza excepcional. E já não são poucos os trabalhos publicados em Portugal e no estrangeiro. Dos pintores podemos dizer o mesmo. Esta pintora americana, por exemplo, decidiu ficar aqui a viver e a pintar, e assim se vão criando outras malhas de convívio no tecido social das povoações. A aculturação natural, decorrente dos regressos provisórios ou definitivos dos imigrantes, acelerada pela instalação de televisores, ganha outros e novos cambiantes com a presença constante de estrangeiros de todas as latitudes e de nacionais dos grandes centros urbanos. O fascínio do parque tem cada vez mais a ver com a ideia do paraíso preservado e a população residente vai disso tomando consciência. Começam a aparecer iniciativas de ocupação de tempos livres integradas no espírito de preservação do meio ambiente, como é o caso da cooperativa Trotes Gerês, apoiada por autarquias e organismos oficiais. Usando o Cabril como base logística, alugueres de cavalos e organizações de percursos para campistas estão já a funcionar. O verdadeiro criador da obra que o Parque Nacional representa para Portugal e para toda a humanidade, seu primeiro diretor desde 1972, falecido 3 anos depois, já preconizava que a região do pré-parque devia ser dirigida fundamentalmente para as motivações turísticas serranas, como o campismo, a caça, a pesca, os desportos náuticos e o hipismo. E adiantava que as populações dos aldeamentos deveriam ser orientadas para o albergue de visitantes, o aluguer de montadas, o comércio de artesanato, o serviço de guias e a venda de comestíveis não poluídos por produtos químicos. Andamos a apanhar ervas por montes da horta Serra de Gerês. E onde ela fica aqui, vamos arrancar. Aí apanhá-la. E depois no fim vamos prepará-las e vendê-las ao Gerês. Se as termas são procuradas por muita gente com problemas de saúde, uma planta que por aqui cresce, o hipericão do Gerês, não o é menos. Com invejável reputação curativa, em particular nos males de fígado e de vesícula, as infusões do hipericão, nativo desta serra, geraram um comércio próspero. Outras prendas da região, para lá do artesanato sempre presente nas regiões turísticas, são as pedras. Pedras de diferentes naturezas, com destaque para os elementos das rochas graníticas de excelente qualidade: quartzo, feldspato e mica.
Colónias de cristais de quartzo, a par de algumas das chamadas pedras semi-preciosas, muito abundantes na região, são as vedetas desta variante do comércio local. A riqueza florística desta área deu ao mel aqui produzido uma coloração e sabor bem próprios, o que o levou a ganhar a aceitação de todos quantos visitam a região e que lhe garantem o escoamento. Em cerca de 8.000 cortiços e 3.000 colmeias móveis, calcula-se que se produz anualmente na Peneda Gerês cerca de 90 toneladas de mel. Colmeias guardadas por muros de pedras, diz a tradição, evocam os tempos em que os apicultores do passado defendiam o mel da guludice dos ursos. Atividade que outrora atingiu um bom desenvolvimento, a produção de mel e cera foi ao longo dos tempos um saber utilizado pela maior parte dos habitantes das aldeias desta área. O número e localização dos silhais, bem como a quantidade de assentadouros, para além da riqueza em plantas melíferas, dá-nos uma ideia dos valores então conseguidos. Depois de, nas últimas décadas, ter havido grande diminuição da produção, estimula-se, na área do Parque Nacional da Peneda Gerês, a renovação daquela fonte de rendimento com os consequentes benefícios para os habitantes. Viajeiro de todos os caminhos, Miguel Torga conhece como poucos as alturas destas serranias. Poemas e páginas do diário celebram cíclicos encontros telúricos das penedias do Gerês às aldeias sagradas do Barroso. A memória das suas palavras. Sim, olhar a paisagem. Olhá-la como um bicho ou como um lago. Olhá-la neste vago sentimento de pasmo e transparência. Olhá-la na decência original com olhos de inocência e de cristal. Paz das montanhas, meu alívio certo, o girassol do mundo aberto e o coração a vê-lo sossegado. Fresco e purificado o ar que se respira, os acordes da lira audíveis no silêncio do cenário, a bem-aventurança sem mentira, asas nos pés e o céu desnecessário.